Bom dia, amados do Senhor. Iniciamos hoje com muita alegria mais um devocional com Deus. Amém. Peço licença para adentrar na tua casa, no seu lar mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos e levar a Deus uma oração? Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor. Cumpre, Senhor, o teu querer e a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. A palavra, Senhor, é tua. A mensagem é tua, Senhor, meu Deus. Pai, e que essa palavra, Senhor, ela venha adentrar nos lares, Senhor, como uma espada de dois gumes que divide a alma e o espírito. Senhor, que tu possas penetrar fundo nos corações, Senhor, que as pessoas possam ser tocadas, impactadas com a tua presença, Pai, e aonde essa mensagem chegar, que haja transformação, que haja renovo, Senhor, que haja restituição, que haja fortalecimento, Senhor, aonde há lares destruídos, Pai, Senhor, aonde há brigas, Pai, e de contendas, Pai, imperam, Pai, que entre, Pai, a tua paz, a paz que sai de todo entendimento, Senhor, aonde há pessoas enfermas, que elas venham a ser curadas, Senhor, aonde há pessoas cativas, aprisionadas em vícios, Senhor, meu Deus, Pai, que o Senhor, Pai, venha estar libertando, Senhor, através da tua palavra, através da tua mensagem, Senhor. Toca nas vidas, Pai. Manifesta a tua glória e a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iniciamos um novo devocional e o tema desse devocional é reconhecendo-se pecador. Amém. Então é assim que nós precisamos nos reconhecer como pecadores. Amém? Peço que você pegue aí a sua Bíblia Sagrada, vamos estar acompanhando. Eu vou iniciar esse estudo hoje lá no início de tudo, no princípio de tudo, né? Lá em Gênesis, onde Deus criou os céus e a terra. Amém? Então, Deus fez a terra para a humanidade. Então, Deus não havia necessidade, né, de criar a terra para Ele mesmo, mas Ele criou para seres viventes, criaturas criadas por Ele. Amém? Então, lá em Isaías 45, 18 diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Amém? Então, Gênesis, lá no capítulo 1, também confirma. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, né? A história da criação, tá? Então, o que é a história da criação? É um panorama. É um panorama do detalhe do plano de Deus para as pessoas. Amém? Então, esse é, né, o primeiro capítulo de Gênesis, é um panorama dos detalhes do plano de Deus para as pessoas, ou seja, para a humanidade. Amém? Então, Deus criou e colocou na terra tudo o que as pessoas precisam, né? Ele criou, né, a noite e o dia. Ele criou os luminares, né? O sol, a lua. Amém? Então, o amor traçou o fundamento do universo para as pessoas. Então, desde o início, o Senhor, Ele amou tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele criou e Ele viu que era bom. Amém? Então, isso deveria fazê-lo sentir-se muito importante. Você tem um grande valor para Deus. Amém? Considere tudo o que Ele teve de preparar para mim e para você. Tudo que Ele criou, né, na terra, Ele criou para os seres viventes, para a criatura, para a humanidade, para as pessoas. Bem? Então, a humanidade foi criada para satisfazer o coração amoroso e paternal de Deus. Amém? Deus, Ele era um ser suficiente, então, Ele que decidiu criar, né, nos criar e criar o planeta Terra para que a gente pudesse habitar. Amém? Por quê? Por Ele ser um Pai amoroso. Amém? E que tinha necessidade de compartilhar com alguém. Amém? Então, Jesus Cristo, Ele veio para revelar Deus como Pai.
Sentidos de posse, dignidade e propósito acompanham essa revelação. Pois Deus é seu Pai, amém? Deus é meu Pai, Deus é seu Pai. Você foi criado por Ele para um lindo propósito, amém? Em Efésios 3, 14 e 15 diz assim: há a confirmação da paternidade de Deus. Então, em Efésios 3, né? Ali no capítulo 14 e 15, há a confirmação da paternidade de Deus. Então diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Em Efésios 1, 4 e 5 também diz assim: aonde há a confirmação da imagem paterna de Deus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Caridade é amor, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmos, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E Deus, ele diz lá em Gênesis: façamos o homem à nossa semelhança. Então, lá no princípio, Jesus estava com Deus. No princípio, a Divina Trindade já existia: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E eles decidiram criar o homem. Amém? A criação, né? A humanidade. Então, quais são os fatos fundamentais, né, da criação da humanidade? Então, o que Deus criou, Ele viu que era bom. Tudo que Deus criou na terra, né, desde os luminares até os animais, né, terrestres, e até a criação do homem, né, e da mulher. E viu Deus que era bom. Então Deus criou o homem à semelhança dele, né, à semelhança de Deus. Deus nos criou. Então, característica da habilidade de Deus, Ele designou ao homem, né? Deus criou a humanidade com determinadas características e habilidades. A redenção reintegra o propósito original, as características e habilidades como Deus tensionou na criação. Amém? Então, o que é a redenção? A redenção foi o preço que Jesus pagou lá no princípio. Amém? Então, o que significa redenção? Significa comprar de volta, reaver, livrar dos males, livrar do cativeiro, né? É o troco do pagamento de um sequestro, né? Então, Deus, através da redenção, Ele devolveu à humanidade o lugar e a posição, né, que o homem compartilhou com Deus no princípio de tudo. Amém? Então, você foi criado para ter um relacionamento com Deus. Deus te criou para ter um relacionamento com você. Amém? Para ter um relacionamento de amizade, um relacionamento de pai e filho. Amém? Para a sua própria vontade, né? Ele o designou, ou ele me designou, né? E te designou com o livre-arbítrio e permite a mim e a você a livre escolha. Então, Deus, ele é o ser supremo, né? Ele poderia ter nos criado para fazer a vontade dele, assim como Deus criou os anjos, né? Os anjos, eles estão ali a serviço de Deus, mas nós não. Deus nos criou à semelhança dele e Deus colocou em nós o livre-arbítrio, porque Ele quer que a gente se relacione com Ele, num relacionamento paternal de amor. Amém? E por isso nós temos o livre-arbítrio, porque Deus, ele nos permite escolher, né? Amá-lo ou rejeitá-lo. Né? E infelizmente muitos têm rejeitado o amor que o Senhor nos deu de graça, né? E o alto preço que Ele pagou na cruz do Calvário, preço de sangue. Amém? Então, você é um companheiro de Deus e não um escravo, né? Deus, diferentemente de Satanás, Satanás, ele escraviza o homem, ele escraviza o ser humano. Mas Deus não, ele nos chama para ser filhos, né? Para ter um relacionamento com Ele, né? E o que Deus, qual foi a finalidade de Deus ter criado um homem? Ele criou tudo que existe na terra para o homem usufruir e para o homem governar sobre todas as coisas. E ainda Ele nos deu o livre-arbítrio.
Amém? Então, qualidades e habilidades soberanas da criação, né? Deus, ele nos equipou como uma pessoa. Em Gênesis 1:28 diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move. Então foi isso que o Senhor Deus disse para Adão, né? E para Eva: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move. Então, o Senhor Deus criou macho e fêmea, né, em igualdade, né? E ambos foram criados semelhantemente à imagem de Deus, né? Então, você tem habilidade. Deus te fez com habilidade para pensar, né? Para planejar, para imaginar, criar, organizar, sonhar, inventar, raciocinar. Deus te fez com, né, uma mente, um cérebro pensante. Olha como Deus, ele é lindo, como ele nos amou de tal maneira, desde o princípio ele nos fez perfeitos. Amém? Eu não consigo entender como pessoas tentam imaginar que nós viemos de um animal, de um macaco, né? Ou que nós surgimos do nada, da teoria do Big Bang. Não tem como, né, um ser tão perfeito ter sido criado do nada, ou ter vindo de um animal, né, e com o passar do tempo foi evoluindo, como a teoria da evolução diz. Mas eu creio verdadeiramente que não tem como, né, ser criado um ser tão perfeito que não tenha sido criado pelas mãos de Deus. Amém? Tamanha é a perfeição desse Deus Todo-Poderoso ao qual nós conhecemos. Amém? E o Senhor ali colocou Adão, né, no jardim do Éden, e ele falou para Adão, e Adão, ele nomeou ali mais de 500 mil espécies, né, de animais. E Adão e Eva não foram pessoas inúteis, né, inocentes ou personagens de um conto de fada, né? Mas Deus criou eles como seres brilhantes e poderosos, né, como seres superiores ali naquele local. Amém? Tamanho é o valor que nós temos que o Senhor envia anjos para nos servir e para nos guardar. Então nós somos seres superiores, nós somos seres dotados de habilidades, características dadas por um Deus poderoso, por um Deus criador. Amém? Então nós temos que nos sentir assim verdadeiramente, né, como pessoas valorosas para Deus, né, pessoas superiores. Mas essa superioridade, né, nós não temos que nos sentir superiores uns aos outros, né? Mas nós precisamos saber que tudo que Deus criou na terra foi para nós, né? Foi para nós gozarmos de tudo que há na terra, né? A humanidade ainda não redimida, né? Essa qualidade ela é mal utilizada. Porém, na humanidade redimida, o que é a humanidade redimida? A humanidade que reconhece a Jesus, né, como Senhor e Salvador, e que pagou um alto preço de redenção, pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. Então, essa humanidade redimida tem o dom de autoridade, a autoridade dada por Deus, né, sobre a criação. Amém? Então, no entanto, não se trata de uma autoridade a ser exercida sobre outras pessoas, tá? Você foi criado à imagem de Deus, a fim de ter autoridade para governar a terra. Então, assim Deus fez Adão e Eva. Mas o que foi que aconteceu nesse percurso, né? A traição de Adão e Eva. Então, Adão e Eva, eles tinham poder e autoridade legais dadas por Deus para governar a criação divina. Então, Deus criou tudo com perfeição, né? Para o homem gozar, para o homem ali usufruir de tudo que Deus, né, planejou e fez para o homem, porque Deus viu que tudo era bom e Deus colocou isso nas mãos do homem e falou: governe, eis que te dou autoridade e poder para governar, né, sobre tudo o que há na terra, né? E o que Adão e Eva fizeram? Eles entregaram, né, esse poder e autoridade a Satanás, né, cooperando com o plano do maligno, em vez de cooperarem com o plano de Deus, né? Portanto, Satanás passou a ter direito legal, né, sobre a terra e a possuir tudo que nela há. Amém? A humanidade então sujeitou-se ao domínio de Satanás. Adão, ele não foi enganado,
tá? Ele era um homem brilhante e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Qual foi o erro que Adão cometeu? Foi de não guardar o jardim conforme Deus havia ordenado. E lá em Gênesis 2,15 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, Deus formou o homem e a mulher e colocou eles no jardim do Éden, né? Deus preparou aquele jardim especial para o homem e a mulher usufruir ali. E Deus falou para Adão, né, para ele lavrar a terra e para ele guardar o jardim, né? E onde estava Adão quando a serpente entrou no jardim? Onde estava Adão quando a serpente enganou, né, a Eva? Quando a serpente estava ali conversando com Eva, onde estava Adão neste momento? Amém? Então, a serpente ela entrou no jardim e Adão não viu, ou seja, ele não fez o que Deus ordenou a ele que ele fizesse, porque ele deveria guardar o jardim. Se ele tivesse vigilante guardando, ele não permitiria que a serpente tivesse entrado, ou pelo menos ele iria ver ela entrando no jardim e ela conversando com a mulher dele. Amém? Em 1 Timóteo 2,14 diz assim: E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, a semente do pecado que causou a separação entre a criação humana e Deus foi a dúvida. Foi a dúvida que Satanás plantou no coração de Eva. Tá? Não foi o ato de comer a fruta, né, proibida. Tampouco o desejo por sabedoria e conhecimento. Mas foi a dúvida da palavra de Deus. Amém? Então, por que Deus plantou aquela árvore, colocou aquela árvore lá? Porque o homem tinha o livre-arbítrio de escolher, né, comer dos frutos da árvore do bem ou da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, né? Então, Deus colocou ali porque o homem tinha o livre-arbítrio para isso, né? Então, nada mudou, né? Creia que Deus diz e requeira de si, requeira de nós, né? Então, somente a fé absoluta em tua palavra. Então, é isso que o Senhor requer de nós, que a gente simplesmente creia na palavra dele e não duvide, porque o que Satanás fez foi plantar a semente de dúvida no coração de Eva, e ali eles pecaram, tá? Porque a base da relação entre Deus e o homem é a confiança. Sem ela não há fundamento para a amizade, para um relacionamento, né? Assim é um relacionamento entre homem e mulher, que é baseado na confiança. Então, uma vez que existe dúvida, né, entre a fidelidade de um ou outro, não existe ali como se manter um relacionamento onde existe dúvida, né? Onde não existe a confiança total entre um e outro, né? E principalmente na palavra. Então ali, né, Eva duvidou da palavra de Deus. Então ali o pecado entrou. E assim é nas nossas vidas, quando nós duvidamos, né, da palavra de Deus. Quando nós duvidamos do que o Senhor escreveu, do que o Senhor deixou aqui, ó, na palavra dele. Então, quando a dúvida ela vem, né, no nosso coração, quando Satanás lança a dúvida no nosso coração, né, não tem como nós termos um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus quando a dúvida é no nosso coração, em relação à palavra dele, em relação ao que ele disse, em relação às promessas dele sobre as nossas vidas. Amém? Então, neste momento em que Eva pecou, né, o que aconteceu? A humanidade morreu espiritualmente, ali houve a morte espiritual, porque ali o homem tinha um relacionamento de intimidade e confiança para com Deus. Amém? E esse relacionamento foi quebrado quando eles duvidaram da palavra de Deus. Amém? Então, o que a morte significa? A morte significa separação de Deus. Amém? A conexão entre Deus e a linda fonte de vida humana foi interrompida pela dúvida naquele momento, tá? Isaías 59:2 diz assim: Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Então, é a iniquidade, é o pecado que separa o homem de Deus, e foi isso que aconteceu, né? A dúvida ali foi plantada, ali o homem pecou, né? E pela iniquidade, pelo pecado, né, eles foram afastados da presença de Deus. Amém? Então, existem
3 tipos de morte, tá? A primeira morte, que é a morte espiritual, né? Que é o que? A separação de Deus, que foi o que aconteceu com Adão e Eva, a morte espiritual, a separação de Deus, né? Através do pecado, através da dúvida, né? Que Satanás lançou ali, eles pecaram contra Deus e foram separados. Então ali ocorreu a primeira morte, né? A morte espiritual, né? A segunda morte é a morte física, tá? Então a primeira morte é a espiritual, que é a separação de Deus. A segunda morte, a morte física, é a separação antinatural entre espírito e corpo. Então nós somos corpo, alma e espírito. O Senhor nos fez, o Senhor soprou um fôlego de vida em nós, né? E o Senhor nos fez dotado de um corpo, uma alma e um espírito. Amém? E a morte física não era plano de Deus, por isso que a separação é antinatural. Por quê? Porque Deus fez o homem para viver para a eternidade, né? E quando o pecado entrou a morte espiritual, mas também entrou a morte física, tá? Então a morte física não era uma ideia inicial de Deus para o homem, não era o plano de Deus que o homem viesse a ter a morte física, tá? Mas essa morte ela será eliminada, né, quando Jesus voltar. Amém? Essa morte ela deixará de existir. E nós teremos um corpo glorificado, né, uma vida eterna para com Deus. E a terceira morte, e a pior, é a eterna separação de Deus, né? Infelizmente, aqueles que não aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? Que o Senhor Jesus, ele é vida, ele nos traz a vida novamente, ele venceu a morte, né? Ele ressuscitou e ele foi lá no Hades e tirou as chaves de Satanás, né? Então Deus teve que enviar o Filho dele como homem legítimo na terra, né? Para poder trazer novamente o domínio para as mãos do homem, né? Então, o Espírito que é a parte de você, ele é eterno. Então, o Senhor nos fez, né, para a eternidade. O nosso Espírito, ele é eterno. A nossa carne, não, né? A nossa carne, ela pode morrer, né? Passar pela morte física, mas o nosso Espírito não, ele é eterno, né? Então, você viverá para sempre. Ou viverá com vida eterna, que significa eterna conexão com Deus, ou viverá em morte eterna, que significa eterna separação de Deus. Amém? Então Deus teve que enviar Jesus para vir aqui como homem legítimo, né? O segundo homem, o segundo considerado Jesus como o segundo Adão, né? E esse segundo Adão, ele veio para trazer vida àqueles que estavam mortos, né? Então nós precisamos nos reconhecer como pecadores, porque nós nascemos pecadores da geração de Adão, né? Mas Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, através de Jesus, nós voltamos a ter vida, né? Nós voltamos a ter um relacionamento com Deus através da vida de Jesus, né? E aquela separação que é a morte espiritual, o Senhor Jesus vem e nos traz vida. O Senhor Jesus, ele vem como mediador entre o homem pecador e o Deus vivo. Amém? E existe a união novamente, e existe novamente aquele relacionamento que foi desfeito, que foi quebrado lá no Jardim do Éden. O Senhor Jesus, ele vem e restitui o relacionamento que havia sido perdido, né, entre o homem e Deus. E a morte espiritual deixa de existir, nós passamos a ter vida com Deus. Amém? E Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Então, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, né? Pelo pecado a morte espiritual. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por isso que nós nascemos pecadores, né? A morte espiritual passou para todos nós. Então, o homem, ele nasce fisicamente, mas ele já nasce morto espiritualmente, separado de Deus pelo pecado, né? Então, esse é o propósito, né? Em Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. E o Senhor Jesus, ele veio para nos trazer
vida e vida abundante. Amém. Glória a Deus. Que você tenha um dia grandemente abençoado. Lembre-se, você é especial para Deus. E amanhã nós vamos estar dando continuidade a este estudo, reconhecendo-se pecador. Amém? Fica com Deus e até amanhã.